Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender uma história bem engraçada, né? Quando eu falo aqui pra vocês, não adianta você planejar sair da cidade nessa loucura, nesse frenesi, como se o mundo fosse acabar em 2023, 2030 já era. Não adianta, não é assim que você faz planejamento. Você pode até querer sair da cidade mais cedo, mas você não pode fazer planejamento no desespero, né? E eu estava conversando com um corretor esses dias agora aqui, um amigo meu, e a procura por chacreamentos, por fazendinhas, glebas, pelo terreno de 1.000 metros, 2.000 metros, sítio, aumentou assim exponencialmente. Por exemplo, terreno de 1.000 metros hoje, na região da Grande BH, na zona rural, 70, 80 mil, 80 mil reais, 1.000 metros. E muitas vezes essas glebas de 20.000 metros, por exemplo, você chega para comprar, é um preço absurdo, 200, 250 mil reais, né? Então o preço, sim, aumentou drasticamente, drasticamente, porque a procura por morar no campo começou a ficar exponencial. Não tô falando mal da pessoa, mas, por exemplo, canal como a Débora G. Barbosa, uh, entre outros canais aqui, né, Thiago Lima, que abordam esse tema, causam um grande impacto social e econômico no Brasil. Então, quem mais ou menos é desperto começa a perceber as falhas do sistema e aí o cara quer sair rápido do sistema. E isso provocou o quê? Muita gente financiando chácaras sem condições de pagar, que é o que mais acontece, mas principalmente as pessoas desesperadas querendo comprar 1.000 metros. Meu irmão, se você vai comprar 1.000 metros, essa história de fazendinha, 1.000 metros, você vai ter um vizinho do seu lado. Então, assim, o desespero leva ao caos, o caos leva você a perder a guerra. Então, Sun Tzu mesmo dizia, como é que Sun Tzu... Vamos analisar a história um pouquinho, só para você poder pegar aqui um know-how. A gente analisa as coisas através da história. Por exemplo, tem um livro chamado A Arte da Guerra, tá? Eu vou chamar de Sun Tzu, que é um aportuguesado, mas o nome dele não é esse não, é o nome lá japonês. Aí acontece, esse cara ganhou a guerra para tudo quanto é lado. Foi um grande general de guerra, só que o mais interessante desse cara é que ele ganhava a guerra sem ir para a guerra. E isso que chamou a atenção, depois ele foi lá e relatou, escreveu um livro dele lá. E como é que ele ganhava guerra sem ir para a guerra? Ele pegava os caras no batuque, eu falo para você, tambor nunca é coisa boa, e aí eles colocaram, por exemplo, os batedores de tambor, que são aqueles que anunciam a guerra, né? Geralmente, antigamente, existiam homens de honra e glória, então um ia combater o outro, tocava o tambor para anunciar a sua chegada, né? Ou para causar medo, esse tipo de coisa. Então o que esse cara fazia? O acampamento dos soldados dos inimigos estava a tantos quilômetros de distância, ele mandava 1, 2 soldados com tambores, né, de madrugada para tocar o tambor para a galera achar que ia começar a guerra. E como estava de noite, ninguém conseguia enxergar nada, a galera se armava, aquelas armaduras pesadas, né, mexendo cavalo, montaria, aquela furdúncio todo mundo montava, armava, botava a armadura, e quando ia descobrir, depois de meia hora, era um cara tocando tambor. Aí eles iam lá e tiravam a vida daquele soldado. O soldado não voltava, era kamikaze aquilo ali. E chegava no dia seguinte, de novo, tocava o tambor. Aí os caras começaram na terceira, quarta ida do tambor a não ligar pro problema. E aí, o que aconteceu? Na oitava vez que já estava tocando tambor, o pessoal achou que era falso alarme, né? Ele chegou com o exército inteiro. E aí tava todo mundo dormindo, ele, ó, degolou os caras. Ou seja, primeiro ele faz o caos, né? As pessoas ficam de prontidão, loucas, aí alarme falso. É tipo esses caras que falam de sinais aqui, de profecias no YouTube. Alarme falso. Aí de novo, caos. Alarme falso. E aí vai. Quando chegar o verdadeiro problema, o cara já tá puto. Fala, não, eu chego, oitava, nona vez, já não aguento mais. E aí que perde a guerra. Então eles usam o caos, o medo. A pessoa não consegue lidar com aquela realidade por muito tempo. Depois ela joga o FODE, né, o FODAS, né, e simplesmente desiste de fazer novamente, e aí acaba perdendo a guerra. Então o cara ficou muito famoso por fazer essa estratégia. E aí, qual que é o problema que eu quero falar pra você dessa história de fazendinha? Os caras estão tão desesperados para comprar terreno de 1.000 metros, tão desesperados, que qualquer coisa os caras estão levando. Qualquer coisa.
Eu recebi hoje na minha casa um corretor com um amigo dele que tava querendo comprar um terreno lá, tal, isso aqui. Até me ofereceu lá na minha fazenda lá, mas eu não tô vendendo. Não vendo metro nenhum. E aí aconteceu o seguinte, o cara desesperado mesmo. Não, eu preciso comprar o terreno. Sério, o cara assim, não preciso comprar o terreno, tal, e isso e aquilo. E eu falei, meu irmão, mas pra que você precisa comprar o terreno? Não, que eu preciso ir pra sair da cidade, a cidade tá muito poluída, muito problema na cidade, eu preciso... Eu acho que o cara não assistiu o meu canal, né? Aí o cara chegou e falou, não, eu preciso sair da cidade, não sei o quê. Aí o cara ia olhar um terreno de 1.000 metros, sem água, por quê? Tá no meio... O cara tá num lugar desolado. Ele ia ter que fazer um poço artesiano, né? No mínimo um mini poço ali, ia ter que botar energia solar, porque não chega energia, por exemplo, em Minas Gerais, Belo Horizonte é CEMIG. Não chegava energia, não chegava água, que é Copasa, nada. O cara tem que se virar com tudo. E aí, não, mas o cara. Aí, olha a ideia do cara. Não, mas é porque o cara que tá me vendendo terreno, ele falou que ele constrói. Então, tipo assim, o cara que tá vendendo terreno pra ele falou que constrói. Aí você fica, porra, meu irmão, como é que pode uns trem desse? E aí você compra 1.000 metros. O que é 1.000 metros? Só pra você ter ideia, o que é 1.000 metros? É 30 por 30. 33 por 33. Basicamente é o quê? 30, sabe, a distância de um poste na cidade é 20 metros. A distância de um poste a outro é 20 metros. 30 metros é a distância de um poste a outro e mais metade. Então 30 metros é a distância de quase 2 postes. É um poste mais metade de um poste. Se você pegar 30 metros, um poste mais metade de um poste, e pegar 30 metros, um poste mais metade de um poste, tem um quadrado. São 30 metros. Como é que você se esconde do sistema em 30 metros? Eu quero saber. Aí o cara vai lá e constrói uma casa a 30 metros ali. O vizinho, o cara, a coisa mais... Olha se não é verdade. O cara compra 1.000 metros. Ah, comprei 1.000 metros, vou fazer aqui meu chalé, não sei o quê. 1.000 metros. Aí o cara vai lá, pega a quina do terreno dele e constrói a casa na quina, para poder aproveitar o terreno, para botar uma lagoa, uma piscina, alguma coisa. Então o cara constrói na quina, ó, vou construir na quina aqui, porque aí eu vou aproveitar mais o terreno. É a ideia do cara, que delícia. Aí o outro cara que comprou os outros 1.000 metros vai comprar e vai construir do lado no cara colado para aproveitar a parede. Sem brincadeira. É o que mais acontece em Belo Horizonte, cara. É a maior reclamação que tem. O cara vai construir 1.000 metros aqui, ele bota na quina, na divisa com outra pessoa. Aí o outro cara que comprou, parece que o demônio comenta no ouvido do cara, o cara não constrói no outra ponta, pra ficar longe. Não, ele constrói exatamente do lado, às vezes aproveitando a mesma parede. E aí você tem ali o quê? Você voltou pra cidade no mesmo jeito. Se você assistiu o filme 1984 de George Orwell, chamado Grande Irmão, você vai entender que o que a mídia vai fazer, não fez ainda, mas vai fazer, é o quê? Incentivar as pessoas a denunciar umas às outras. Então o que a mídia vai fazer é o seguinte, vai chegar nos caras e vai falar assim, ó, denuncie o seu vizinho por saneamento básico, porque ele não tomou a picadinha, denuncie o seu vizinho porque ele simplesmente ele está indo trabalhar, é proibido trabalhar, você tem que ter restrições para trabalho, denuncie o seu vizinho, por exemplo, que tem arma de fogo, não pode mais. Então assim, vai começar eu não posso falar a palavra aqui, PATTARA, né? Então vai começar esses negócios. E aí, o cara que tá lá no 1.000 metros, ele tá 30, no máximo, ele tá 30 metros do vizinho. Mas sempre acontece de um ficar próximo do outro. Então você não se esconde em 30 metros. E é loucura, as fazendinhas vendendo. E muitas vezes os caras torrando dinheiro com isso. E quando vai ver, já era. Então o que eu falo pros caras? Olha só, em vez de você ficar nessa frenesia, nessa loucura de fazendinha, junta mais dinheiro, estrutura a sua vida financeira e quando você for comprar alguma coisa, compra uma reserva. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. É muito mais barato, por exemplo, 3 hectares de eucalipto é mais barato que uma fazendinha. 30.000 metros com mais de 20.000 eucalipto, por exemplo, é mais barato que uma fazendinha. E geralmente você tem um acesso, você vai ali, limpa os eucaliptos, faz a sua... Você está isolado de todo mundo. Aí para o vizinho chegar até você, pelo menos nesses 30.000 metros, que já não é mais 33, é mais ou menos 200 metros para chegar até você. 200 metros, por exemplo, já é muita distância, são aí 10 postes. Então já melhorou muito. E eucalipto tampando a vista, você consegue fazer o que você quer. Então os caras não pensam mais. Não pensam. Eles estão tomando decisões por impulso. E essas decisões por impulso, sempre no futuro, acabam prejudicando a pessoa.
Então não dá. O cara que quer sair do sistema, ele não pode comprar 1.000 metros. Meu irmão, deixa eu falar pra você. Eu tava conversando com meu vizinho aqui. E assim, eu moro na Grande BH, na zona rural da Grande BH. É onde eu moro, tá? E acontece o seguinte, o meu vizinho tava querendo me ofertar, por exemplo, 200.000 metros, 20 hectares de terra, por 300 mil reais. Né? Ah, não, eu tô precisando, vou fazer um investimento aqui, eu tô precisando vender. E aí ele me ligou, tal, trocou uma ideia comigo. E eu falei, ó, não, né, nesse momento agora eu não tenho, não vou poder ofertar isso para você. A proposta é muito boa, é muita metragem, vai somar com o meu terreno, eu vou ter, sei lá, quantos quilômetros para frente, vou poder trabalhar com isso. Por exemplo, eu trabalho com muita coisa. Eu, por exemplo, trabalho com muita coisa. Eu boto a fazenda para gerar dinheiro, tá entendendo? Porque o YouTube aqui, meu irmão, assim, como eu falo para você, isso aqui não dá nem 20% do meu negócio. É um esforço que eu faço aqui, que eu boto o meu na reta, mas não dá nem 20%. Então, muitas vezes eu fico falando com a minha esposa, ela tá cansada de ouvir isso. Uma hora que eu vou sair do YouTube, não aguento mais. Tocar o barco na fazenda e que se dane. Sabe? Muitas vezes eu falo isso. Só que aí, toda vez que eu falo isso, Deus vem e me dá uma capotada. Deus chega pra mim assim, ou acontece algum acidente, ou um problema de saúde. Alguma coisa acontece comigo. Toda vez que eu falo que eu vou parar com esse negócio aqui. Porque eu sinto que Deus não quer que eu pare. Aí eu fico pensando, meu irmão, como é que pode as pessoas me escutarem? Eu não sou inteligente, pelo menos eu não me considero inteligente, eu não sou pastor, não sou porcaria nenhuma. Por que a galera me escuta? Não sei, não sei. Aí eu entro nos comentários, você mudou minha vida. Cara, o que eu fiz? Nada, você mudou minha vida, não sei o quê. Caralho, mas eu não fiz nada, eu não sou ninguém, eu sou um bosta, não sou nada. E os caras aqui, eu fico pensando, mas será que o Espírito Santo tá agindo na vida dessas pessoas? Porque só pode ser, eu que não sou. Né? Mas é a vontade de Deus, tem que ser respeitado. Então, às vezes, eu mantenho aqui por conta disso. Mas a vontade de sair daqui sempre foi grande. E aí eu fico vendo essas loucuras. Essas loucuras que o pessoal faz de fazendinha, né? E aí, assim, é uma coisa muito louca, né? Por exemplo, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu pegava minha propriedade, botava aí umas 50 fazendinhas que dava, no mínimo, tá? E ó, toma aí, ó, 100 mil cada fazendinha, 5 milhões, tchau e benção. Sabe, é assim, a busca pelo pote de ouro que a morte não lhe levará. Então, assim, sabe, umas coisas meio loucas mesmo. E assim, hoje mesmo eu vi na telha. Eu não sei que dia que você tá vendo esse vídeo, que dia que eu vou publicar esse vídeo, mas eu vi na telha. O cara lá, desesperado, querendo sair do sistema, louco pra ir embora. Não, eu tenho que sair, não sei o que, eu tenho que. Aí ele já aceitando a condição que o cara que tá vendendo terreno vai construir uma casa para ele. Que delícia, né? Que delícia. Então a gente acaba vendo isso. Eu falo para as pessoas não prestam atenção. As pessoas não prestam atenção, né, no que está acontecendo. Eu, particularmente falando, eu já vivi, tá? Eu já sou bastante velho. Eu já vivi os meus momentos, inclusive os momentos de medo. Eu já vivi muito com medo do mundo acabar, sabe? Eu sou uma pessoa cristã há muito tempo. Eu posso ter envergado para outras direções, né? E a Ruxa, essa porcariada toda aí no meio termo, posso, mas eu sempre fui cristão. Meu logos operante foi sempre Jesus Cristo. E teve momentos na minha vida que eu realmente acreditei que o mundo ia acabar. E fiquei louco mesmo, loucão, de falar, meu mundo vai acabar, preciso me embocar num buraco. E eu falo, se hoje eu falo isso pra você que eu tenho autoridade. Fiquei louco. E não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca, tá? Não é mesmo. Então esses problemas, eles já são cíclicos no mundo. Né? Então o mundo não é perfeito, a gente sabe disso. E assim, eu tento repassar minha experiência pra galera nova aí. Pra galera que tá se envergando. Por exemplo, o cara que tá na cidade, que nunca morou no campo, eu já moro há bastante tempo, eu tenho alguma experiência para passar. Então eu tento passar uma experiência. Igual eu falo, não adianta você comprar fazendinha. Não. Se você quer uma chácara para você fazer festa, botar funk, bunda para cima, bunda para baixo, botar um churrasquinho ali, a delícia gelada, beleza. Uma chácarazinha de 1.000 metros vai te atender. Né, porque você não está fugindo do sistema num momento desse. Agora, se o seu objetivo é sumir mesmo, não sumir do sistema, que você não some, mas o seu objetivo é ficar longe das pessoas, porque o maior problema, hoje pra mim, o meu maior problema não é o governo, cara. Eu não tenho nada contra o governo, não devo nada, pago um imposto certinho, não tenho nada, nenhuma queixa, nenhum boletim, nada no meu nome. Então assim, eu não tenho problema com o governo. O governo nem enche o meu saco, pra te falar a verdade, nem enche o meu saco. Pago muito imposto, eu gostaria de pagar 1/10 do que eu pago, eu acho um absurdo, mas no governo não enche o meu saco. O governo não vai encher o saco, o governo vai incentivar as pessoas a encherem o saco. O problema não é o sistema, o problema são as pessoas.
É o homem, o problema é o ser humano. O ser humano que é o problema. Tá entendendo? Porque, por exemplo, o governo para chegar numa fazendinha vai demorar. Agora o seu vizinho te denunciando na hora. Tá entendendo? Então, assim, para eles cobrirem a zona rural demora muito. Cara, não dá. Muita gente nem mora no sítio. 90% das galera que mora em fazenda, em sítio, vai só final de semana, que é dono, né? Só vai final de semana. Agora, o vizinho, meu irmão, vizinho que é o problema. Vizinho é o inferno. Se você não puder ter. Cara, se vizinho. Escute bem o que eu tô te falando. Se vizinho fosse bom, não existia muro. Ah, mas é por causa de roubo. Que causa de roubo? E os Estados Unidos? Se vizinho fosse bom, não tinha muro. Já que os Estados Unidos não tem tanto roubo, Canadá não tem tanto roubo, por que tem muro? Hein? Que delícia. Pois é, porque se vizinho fosse bom, em todo o planeta não tinha muro. Então existe muro, não só por delimitar a terra, mas para poder ter privacidade, para ficar longe do vizinho. Então nunca é bom, o vizinho nunca é bom. Quem mora no meio do mato não quer ser incomodado. A verdade é essa, quem mora no meio do mato não quer ser incomodado. Então, por exemplo, a galera que gosta que quer se embocar comprar aí um terreno para poder morar, pelo menos 20 mil metros. Porque se você comprar, dependendo da região que você compra, é claro, tem que levar em consideração. Mas pelo menos na grande BH, na maioria das vezes, não são todas, mas na maioria das vezes, você só consegue registrar o imóvel acima de 20 mil metros. Então, menos de 20 mil metros, o que acaba acontecendo? Você tem um contrato de compra e venda, ok? Um contrato de gaveta. Se você perder o papel, o cara perdeu o papel, ou só você perdeu o papel, o cara não precisa, já era. Como é que você comprova que você comprou? Tá entendendo? Por exemplo, e se o cara, você comprou no contrato de compra e venda, o cara alegou insanidade, já era. Tá entendendo? Se você fizer um contrato de compra e venda, quem não registra não é dono. Então, se você não registra, não tem como você comprovar que é seu. Você pode autentificar, mas meu irmão, o cara quer ganhar dinheiro ali, entendeu? Então, assim, você tem que registrar. No mínimo, tá no seu nome. Tá? No mínimo, tá no seu nome. E aqui, uma coisa, olha só, deixa eu contar uma coisa pra você. O que mais acontece na zona rural é gente mudar a cerca. Eu já tive problema com gente mudando minha cerca. Os caras vão lá, eu tenho uma metragem, uma terra bem vasta. Aí eu não consigo ir no final da minha propriedade várias vezes. Porque como a terra é muito grande, eu não vou lá, às vezes eu vou de carro. E aí acontece, chego lá, ó, minha cerca mudou 3 metros. Eu chamo os caras, derruba, bota de novo. E os caras somem, eles mudam a cerca e somem, eles não ficam pra pagar pra ver, né? Então assim, o mais acontece é mudança de cerca. É o tempo todo mudança de cerca. É inacreditável, os caras vão mudando cerca. E se você deixar, muda a cerca. Aí você chega no cara e fala assim, por exemplo, chega nos caras e fala, meu, cadê a sua escritura e registro? Pra eu ver as suas limitações com o meu. Ah, não vou passar. Por quê? Porque o cara roubou já muito, entendeu? Então, assim, o que mais acontece é isso. Então, são problemas de quem mora no campo que vivencia todos os dias. Por exemplo, se você... Na fazenda, tá? Se você ficar um ano sem rodear sua fazenda, sem olhar as limitações da sua fazenda, quando você voltar já roubaram muitos metros. Garanto pra você, é a natureza do homem, né? O cacalhaço. Então você tem que ficar de olho. Né? Outra coisa, invadem a fazenda por qualquer coisa. Qualquer coisa. O cara tá fazendo mountain bike, sei lá, motocross, não sei. De repente você tem uma estrada de serventia, o cara tá lá empinando a moto na sua estrada de serventia. Aí você vai contar pro cara, meu irmão, isso aqui é uma estrada antiga minha, de não sei o que tal. Não, porque a estrada tá antiga, tem vários obstáculos, né? O cara vai lá, motocross. Então o dia inteiro. Quem mora em fazenda tem os seus problemas. Então assim, mas comparado com a cidade é pouco. Né? Porque o cara que mora na cidade, ele tem os vizinhos. Cara, se você. Olha só, na fazenda a gente tem uma ou duas pessoas incomodando. Não vizinhos direto, mas tem uma ou duas pessoas incomodando. Na cidade são 40, olhando pra você com o olho Tandera. Tandera Love ali, ó. Doido pra te esganar. Então esse é o motivo que leva as pessoas a saírem da cidade. O conselho que eu daria, por exemplo, o conselho que eu daria pra quem quer morar no campo é o seguinte: ponto número 1. Investir num terreno maior. Tá? Que não tem o vizinho. É o ponto número 1. Ponto número 2. Depois do terreno maior para ter documentação também. Tem que ter água. Se terreno sem água, água é vida. Terreno sem água não compensa. No mínimo um córrego, no mínimo uma nascente. Alguma coisa tem que ter água. Terreno tem que ter água. Tá? De preferência córrego ou nascente. Mas se não tiver, vai poço mesmo. Tem que ter água. Ponto número 2. Segundo, você tem que chegar até o terreno. Por exemplo, muitas vezes o cara quer vender o terreno para você, mas ele tá te vendendo um terreno que você passa por outras fazendas. Ou seja,
Você tem uma chamada estrada de serventia, né? Aí ela liga lá, de repente, os terrenos dos outros, a estrada de serventia. De repente, o dono, o cara que tá passando dentro do terreno dele, ele fecha ali. Ah, não. Aí até você levar na justiça, que o fazendeiro tá armado, vai dar confusão, até você levar, você perdeu o acesso à sua propriedade. Cara, o que mais acontece? Tem um amigo meu que mexe com um contrator, ele tá na justiça porque ele não consegue acessar o terreno dele. Porque é exatamente isso. Ele tem um terreno bom, e aí alguém chegou lá e tampou, ó, tampou aqui, não passa mais, e é isso. E aí tem que entrar na justiça, porque o outro lá tá armado até os dentes, não dá pra você arrancar tudo, vai dar problema pra você, e aí tem que entrar na justiça. De justiça, 4, 5, 6 anos. Tá entendendo? Olha que delícia. Né? E claro, e justiça no Brasil é o quê? A lei, ela não favorece ao honesto. A lei, ela pode condenar e absolver ao mesmo tempo. Então o cara ainda pode perder o risco de perder. Então esses são os problemas que você tem que tomar cuidado. Você está comprando um terreno que passa no terreno de outra pessoa, porque se passa no terreno de outra pessoa, esquece, cara, não compensa. Então tem que ser levado em consideração. Eu falo, pessoal, meu irmão, o meu curso custava R$ 597. Eu tô dando desconto pra galera aí esses dias agora, tá saindo 297, R$ 300. Você que quer comprar uma fazenda, é muito mais fácil você pagar R$ 300, ter o meu contato, me perguntar, ô, cara, você que mora em fazenda há tanto tempo aí já, me fale as coisas, R$ 300. Pô, ó, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, tem que ter uma área plana, senão você vai gastar muito com o trator, e não sei o que, tem que ter assim, não pode passar em tal lugar. Aí o cara fala, não, tá cara, pega de graça, vai lá, levar ferro depois. Eu pago pelo conhecimento. Eu pago muito pelo conhecimento. Só em 2016 foram R$ 30.000 investidos em cursos desses digitais internacionais para poder ter conteúdo para trabalhar por cima. Então eu vou pagando. 2016, 2018 eu paguei também. Tá? Agora eu vou fazer um outro curso internacional também e vou pagando. Conhecimento para mim nunca é demais. Então são essas coisas que eu venho falar aqui para você. Os caras não têm experiência. E você vê o desespero na cabeça das pessoas. Aí o cara se emboca numa fazendinha de 1.000 metros, tá lá, de um lado. O cara, de repente, o cara é evangélico, né? Porque sempre é um evangélico que quer comprar. Grande maioria das vezes é um cristão que tá desesperado, achando que o mundo vai acabar. Bota um funkeiro que quer fazer ali ponto de funk. Ah, vou fazer aqui, no meio do nada, vou botar aqui uma casa de festa. Pronto, funk o dia inteiro. Aí bota um cara aqui, né? Aí, de repente, vem um outro aqui e bota, sabe a coisa? Vou botar uma ONG aqui. Ganhar dinheiro. Ou, sei lá, alguma coisa pra ganhar dinheiro aí em cima de corrupção. Então os caras vão fazendo. E aí você que tá no meio, meu, você quer se esconder mesmo, você tomou ferro. Tá entendendo? Então tem que tomar muito cuidado. Então é o que eu falo para as pessoas. Tem, cara, a aquisição de um terreno tem que ser analisado. Você tem que saber se o solo que você vai comprar dá para plantar. Se é um solo podre, que não tem jeito de plantar. Se é muito cascalhado, se não é cascalhado, se tem água. Se o lugar que você está comprando tem muito animal silvestre. Por exemplo, é muita cobra, é perigosíssimo de você ter um lugar desse. Porque por mais que você limpa, elas voltam. Então tem que saber tudo, tem que analisar. Se o terreno que você compra, de repente seu vizinho lá em cima, ele tem lá 2, 3 poços, não sei, uma base de água, às vezes o cara tá captando água da chuva, não sei. Mas, de repente dá uma erosão lá e vem lavando seu terreno todo. Já aconteceu, tem um vizinho meu que é isso. O cara tá lá, construiu lá um negócio de estrutura de água de peixe, veio a chuva forte em Belo Horizonte, essa chuva que dá enchente, arrancou com o negócio, lavou o terreno do cara todinho. Custou limpar, ficou uns 3, 4 meses limpando. Tá entendendo? É isso, tem que saber, ó, tem alguém em cima de mim que tem água, tá sacaneando. Aí, quando você vai comprar um terreno, eu sempre falo com as pessoas, meu, com corretor é uma maravilha. É uma maravilha. O que você pode fazer é o seguinte, voltar um dia depois do corretor e rodar e perguntar aos vizinhos. Falar, meu irmão, bater palma, ó, pode de casa, não sei o que. Então perguntar, eu tô querendo olhar um terreno aqui, queria saber a história desse local, se é um lugar bom. E perguntar as 3, 4 pessoas. E sabe quem mais sabe sobre isso? Sabe quem mais conhece os terrenos? Quem mais conhece? Os caras que estão capinando, estão roçando, estão trabalhando. Esses caras que trabalham em capina, que trabalham na roça, eles conhecem a história de todo mundo. Porque eles trabalham para você, trabalham para outro cara ali e para outro cara ali. Então todo mundo vai conversando, que o Brasil tem a maneira de falar, o cara sabe de tudo. Então a gente chama de puxa-link, você troca ideia com o cara, você descobre tudo. Então a gente, bom, o cara tá capinando aqui, trocar uma ideia com o cara aqui, pronto. Mas tem que ser humilde, entendeu? Ó, deixa eu perguntar, né, tô pensando em comprar, fazer um financiamento, pode falar que vai pagar dinheiro, pode falar que tem dinheiro.
pensando em comprar, não sei o quê, eu queria saber, você que é um cara aí, nota 1000, não sei o quê, enche a bola do cara, né? A gente tem que usar persuasão. Não sei o quê, eu queria saber mais ou menos aí como é que é o local, se aqui é bom, se tem um lugar melhor, não sei o quê. E conversa com a pessoa, aí a pessoa vai te falar. Tá entendendo? Então é assim, cara, tem que ter maldade. Porque aí não vai ter arrependimento depois. Porque quando vem o arrependimento, já era, meu irmão. Para você mover um cargueiro, para você tirar o cargueiro das suas mãos, você tem que encontrar um cara que tem muito dinheiro para poder comprar esse cargueiro. Tá entendendo? Então, assim, tem gente que vende sítio. Eu, pra te falar a verdade, eu tenho na Grande BH, na zona rural da Grande BH, tem gente que tem placa assim, de vende esse sítio há 10 anos. 10 anos. Então, você tem que saber mais ou menos aquilo que você está trabalhando. É um investimento, meu irmão. Eu não sei quantas vidas você tem, mas segundo Jesus Cristo nós só temos uma. Então trabalhe com apenas uma vida. Não queira você fazer cagada nessa para consertar na próxima, que não tem próxima não. Tá? Então essa é a dica que eu passo para você. E sempre barato, cara. Ah, mas Belo Horizonte tá caro. Por exemplo, a região da Grande BH é caro, né? Porque você tá ali perto de Betim, igual, por exemplo, perto de Contagem, é caro, né? Por exemplo, Jaboticatubas, por exemplo, e Serra do Cipó, que fica próximo de Belo Horizonte, é extremamente caro. Agora, de repente, quer ver um lugar que é bom para falar para você? Rio Manso, por exemplo, que fica próximo de Serra do Cipó, é barato. Mas tem que tomar cuidado, porque o trecho entre Serra do Cipó e Rio Manso tem muito vagabundo ali. Muito vagabundo. Eu já passei de carro ali e fica uns caras na rua fingindo que foi atropelado para roubar você. Ali, às vezes, tem que andar até, né, com metal. Então, assim, tem que saber. Por exemplo, Rio Manso é mais barato, mas tem um porquê que é mais barato. Mas tem bastante água. Então, tudo tem os seus poréns. Por exemplo, Jaboticatuba é um lugar que tem muita água, né? Serra do Cipó, Serra do Cipó tem muita cobra. Muito animal estranho ali. Sério, é uma biodiversidade muito rica, uma fauna muito rica, com abundância de água, e onde tem água tem cobra. Cobra bebe água, não sei se você sabe. Então, assim, tem que saber avaliar o risco com tudo. Tem que saber. O cara que vai comprar uma fazenda, ele tem que ir no local, voltar sozinho, perguntar a todo mundo em volta, conhecer a história, se possível, negociar com o dono para ele dormir 2 dias na fazenda, para ele sentir, só vou comprar se eu puder dormir aí, meu irmão. Se eu não puder dormir, eu não vou comprar não. Eu quero saber mais o que tá rolando nesse lugar aqui. Aí se o dono não sediar para ele dormir, então tem rolo, entendeu? Se o dono falar, não, só pode dormir se você comprar, aí tem rolo. Aí tem rolo. Aí você tem que saber, mais ou menos. Às vezes o lugar é muito roubado. Eu tenho vizinho meu irmão, que assim, a grande maioria dos caras que moram comigo aqui é policial. Grande BH é policial. Então, assim, o que acontece muitas vezes? O cara aposenta, tem muito policial civil, o cara aposenta e vai morar no campo. Ele tá cansado da cidade. Então, a grande maioria das vezes, o cara que compra, mesmo na região que eu tô, é policial. E acontece o seguinte, cara, até mesmo os policiais os caras roubam. Muitas vezes o policial, por exemplo, ele tem que trabalhar, aí ele fica fora uma semana. Quando ele volta, de repente, mas não são grandes roubos. É mais ou menos o quê? Sumiu 3 galinhas, sumiu de repente ali alguma coisa no freezer. Né? Aí o cara, mas é roubo, mas é diferente da cidade. Então você tem que investigar. As pessoas hoje, o medo, o caos, o desespero, faz com que as pessoas tomem decisões precipitadas e façam merda. É isso que eu falo pra você. Por isso é importantíssimo você saber aquilo que você tá fazendo, tá bom? Bom, eu espero que com a experiência de hoje você não faça cagada. Se você estiver preocupado em comprar alguma coisa, espero que com a experiência de hoje você coloque o pé no chão, faça a decisão correta. Geralmente, quando você vai comprar algum lugar no campo, tem que investigar tudo, colocar prós e contras, investigar mesmo, para você saber o que está fazendo, negociar valor, está muito inflacionado, pode negociar e tocar barco com 3, 4, e aí você vai conseguir fazer a melhor escolha, tá? Se você quiser o meu contato para eu te ajudar com isso, cara, é um valor ínfimo comparado às cagadas que você pode fazer na sua vida, que são irrevogáveis. No momento que você fez a cagada, se ela for colossal, dificilmente você vai conseguir tirar da sua vida. Então tá aí, tem um link na descrição, você vai conhecer o meu trabalho, meu contato pessoal, eu posso trocar uma ideia e te orientar sobre isso também, tá? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, fique na paz.